Existem momentos na vida em que a realidade nos golpeia com uma força tão brutal que todas as nossas certezas desmoronam em questão de segundos. Para Marcelo Tavares, empresário de 62 anos, esse momento chegou numa tarde quente de março, quando ele abriu a porta da despensa e viu algo que jamais imaginaria presenciar. Sua filha adulta, Clara, de 34 anos, estava ali, agachada no chão frio de cerâmica, com as mãos tremendo enquanto levava à boca pequenos pedaços de ração seca para gatos. O som da mastigação ecoava no silêncio pesado daquela casa imensa. Marcelo ficou paralisado na entrada, o ar preso nos pulmões, incapaz de processar a cena diante dos seus olhos. Como um homem que construíra um império do zero, havia chegado àquele ponto. Como a distância entre pai e filha se tornara tão profunda que ele sequer percebia o abismo que se abria entre eles. E por que, afinal, uma mulher adulta, morando numa mansão de 1000 metros quadrados, estava comendo ração de gato escondida na despensa? A resposta para essa pergunta mudaria tudo. Não apenas para Marcelo, mas para todos que testemunhariam o que estava prestes a acontecer. Porque às vezes a redenção nasce exatamente onde menos esperamos encontrá-la. E naquela tarde, numa casa repleta de luxo, mas vazia de afeto, começava uma jornada que provaria que nunca é tarde para reconstruir os laços que um dia foram quebrados. Antes de continuarmos esta história que vai tocar seu coração de uma forma que você não imagina, faça parte desta comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma narrativa que traz esperança e reflexão para o seu dia. Deixe seu like se você acredita que histórias verdadeiras de transformação ainda têm poder neste mundo. E nos comentários, escreva de onde você está nos assistindo agora. Queremos saber se você está no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro canto do mundo onde o português nos une. Sua presença aqui importa. Agora sim, vamos mergulhar nesta jornada que começou de forma tão inesperada naquela tarde de março. A mansão dos Tavares ficava no alto de um condomínio fechado na zona sul de São Paulo. Uma dessas construções modernas, com vidros espelhados que refletem o céu, mas não deixam ninguém ver o que acontece lá dentro. Marcelo havia comprado aquele terreno 20 anos atrás, quando sua empresa de tecnologia começou a decolar no mercado internacional. Ele chegava em casa sempre depois das 9 da noite, dirigindo seu sedã importado, o cansaço marcado nas rugas ao redor dos olhos. O portão automático se abria silenciosamente e ele estacionava na garagem que comportava 6 veículos, embora apenas 3 fossem realmente usados. A casa tinha 5 suítes, uma sala de estar que mais parecia um showroom de revista de decoração, uma cozinha equipada com eletrodomésticos que custavam mais que um carro popular e uma despensa tão grande quanto um apartamento inteiro. Mas apesar de todo aquele espaço, Marcelo e Clara mal se encontravam. Ele subia direto para o escritório no 2º andar. Ela ficava no quarto do fundo do corredor, com a porta sempre fechada. Conversavam por mensagens, mesmo estando sob o mesmo teto. "Boa noite, filha. Já jantou?" "Sim, pai." "Boa noite." Diálogos curtos, protocolares, vazios de qualquer calor humano. Marcelo sempre acreditara que estava dando o melhor para Clara. Afinal, ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Estudara nas melhores escolas, viajara para o exterior, nunca precisara trabalhar. Ele orgulhava-se disso. Acreditava que estava cumprindo seu papel de pai provedor, o papel que o próprio pai dele nunca conseguira cumprir quando Marcelo era criança. Mas havia algo que ele não percebia. Clara não precisava de mais coisas. Ela precisava de presença, e presença era exatamente o que faltava naquela casa enorme e silenciosa. Naquela tarde específica de março, Marcelo chegara mais cedo. Uma reunião fora cancelada de última hora, e ele decidira voltar para casa por volta das 5 da tarde, algo extremamente raro em sua rotina. Ao entrar,
Notou que o gato de Clara, um persa cinza chamado Nico, estava miando insistentemente perto da cozinha. Marcelo não gostava muito de animais, mas tolerava Nico porque Clara parecia encontrar algum consolo na companhia do bichano. Seguiu o som do miado até a despensa, achando que talvez o gato tivesse ficado preso ali dentro. Foi quando empurrou a porta e a viu. Clara estava sentada no chão, de costas para a porta, com um saco aberto de ração ao lado. Ela pegava os pedacinhos com os dedos e os levava à boca lentamente, mastigando devagar, como se estivesse saboreando cada fragmento daquele alimento que não era destinado a seres humanos. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Para entender o que estava acontecendo naquele momento, precisamos voltar um pouco no tempo. Clara Tavares não era a jovem radiante e confiante que Marcelo gostaria de imaginar. Ela era uma mulher que passara os últimos 10 anos de sua vida se tornando cada vez mais invisível dentro da própria existência. Depois de se formar em psicologia aos 24 anos, Clara tentara construir uma carreira como terapeuta. Abriu um pequeno consultório, fez cursos de especialização, sonhava em ajudar pessoas que, como ela, carregavam silêncios pesados dentro do peito. Mas Marcelo nunca levou aquilo a sério. Psicologia, isso é coisa de quem tem tempo sobrando, filha. Você não precisa trabalhar. Deixa essas coisas para quem precisa ganhar a vida. As palavras dele doíam mais do que Clara conseguia expressar. Aos poucos, ela foi desistindo. Fechou o consultório. Parou de atender. Trancou-se naquela casa que tinha tudo, menos vida. Os dias começaram a se confundir uns com os outros. Clara acordava tarde, passava horas navegando sem rumo pela internet, assistia a séries que não a emocionavam, comia sozinha na cozinha quando tinha fome. Marcelo estava sempre ocupado demais. Sempre uma reunião, sempre um contrato, sempre uma viagem de negócios. E Clara, sem perceber, começou a desaparecer. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela se tornara uma sombra dentro daquela mansão. Uma presença apagada, silenciosa, que ninguém realmente via. O pior tipo de solidão não é estar sozinho. É estar rodeado de tudo e, ainda assim, sentir um vazio imenso, como se houvesse um buraco no centro do peito que nada consegue preencher. Clara começou a desenvolver hábitos estranhos. Pequenos rituais que só ela conhecia. Escondia comida no quarto. Comia escondida como se fosse algo proibido. Não porque tivesse algum transtorno alimentar diagnosticável, mas porque comer sozinha, escondida, lhe dava uma sensação estranha de controle sobre algo em sua vida. E então, num dia qualquer, enquanto alimentava Nico, ela olhou para a tigela do gato. Pequenos pedaços crocantes, uniformes, simples, sem tempero, sem elaboração, sem expectativa. Ela pegou um e colocou na boca. O gosto era neutro, terroso, nada agradável, mas também nada insuportável. E havia algo estranhamente reconfortante naquele ato. Era uma forma de castigar-se, talvez. Uma forma de dizer para si mesma: viu? Você não merece nada melhor do que isso. Ou talvez fosse apenas uma forma de sentir algo, qualquer coisa, numa vida que se tornara completamente dormente. Ela não sabia ao certo, mas começou a fazer isso com frequência. Sempre escondida, sempre sozinha, sempre na despensa, onde ninguém a encontraria. Até aquela tarde em que Marcelo chegou cedo. Marcelo ficou parado na porta por tempo suficiente para que o choque inicial desse lugar a uma onda avassaladora de culpa. Clara virou-se lentamente, como se soubesse que não estava mais sozinha. Os olhares se encontraram. Nos olhos dela não havia vergonha. Havia apenas um cansaço profundo, uma resignação que doeu mais em Marcelo do que qualquer acusação poderia doer. Clara. Foi tudo que ele conseguiu dizer. A voz saiu fraca, trêmula. Ela largou o pedaço de ração que segurava e ficou ali, sentada no chão frio, esperando. Esperando o quê? Uma bronca? Uma risada?
indiferença. Mas Marcelo não fez nada disso. Ele entrou na despensa, fechou a porta atrás de si e, pela primeira vez em anos, sentou-se no chão ao lado da filha. O empresário de 62 anos, acostumado a comandar reuniões em salas de diretoria, sentou-se no chão gelado ao lado da filha adulta que comia ração de gato. Por quê? Foi a única pergunta que ele conseguiu fazer. Clara respirou fundo. Porque assim eu sinto que existo, pai. A resposta foi um murro no estômago de Marcelo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra veio. O que dizer diante de uma verdade tão crua, tão devastadora? Eu moro numa casa de R$1 milhão e me sinto invisível. Clara continuou, a voz baixa, mas firme. Eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar e não tenho nada que realmente importa. Marcelo sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que ele chorara? Não conseguia lembrar. Eu não sabia, ele murmurou. Eu sei que não sabia, Clara respondeu sem rancor. Você nunca está aqui para saber. Aquelas palavras poderiam ter soado como um ataque, mas não soaram. Soaram como um fato, uma constatação simples de uma realidade que ambos haviam ignorado por tempo demais. Marcelo estendeu a mão, hesitante, e tocou levemente o ombro de Clara. Foi um toque desajeitado, incerto, como se ele tivesse esquecido como demonstrar afeto físico. Mas foi genuíno, e Clara sentiu isso. Ela não se afastou. Pelo contrário, apoiou a cabeça no ombro do pai, e pela primeira vez em anos, eles ficaram ali, em silêncio, compartilhando o mesmo espaço, sem pressa de sair. Nico, o gato persa, entrou na despensa miando baixinho e se esfregou nas pernas de ambos, como se entendesse que algo importante estava acontecendo ali. Vamos sair dessa despensa, Marcelo disse finalmente, a voz ainda trêmula. Vamos conversar de verdade, sem celular, sem trabalho, sem desculpas. Clara assentiu levemente. E naquele momento, algo muito pequeno, mas muito poderoso, começou a mudar. A fagulha da reconexão havia sido acesa, não era muito, ainda não, mas era um começo. Nos dias seguintes, Marcelo fez algo que não fazia há anos. Ajustou sua agenda em função de Clara. Cancelou reuniões que não eram realmente urgentes. Delegou tarefas que sempre achara que só ele poderia fazer. Voltava para casa antes das 7 da noite. No começo, foi estranho para ambos. Eles não sabiam bem como conversar um com o outro sem que fosse apenas protocolo educado. Na primeira noite, sentaram-se à mesa de jantar juntos, algo que não acontecia há meses. Marcelo pediu comida de um restaurante que Clara gostava, um lugar simples de comida italiana que ficava a poucos quarteirões dali. Comeram em silêncio inicialmente, o tilintar dos talheres preenchendo o espaço vazio entre eles. Como foi seu dia? Marcelo perguntou, tentando parecer natural. Igual a todos os outros, Clara respondeu, mas sem amargura. Apenas honestidade. Marcelo assentiu, procurando as palavras certas. Eu queria entender melhor o que você está sentindo, filha. Não para julgar, apenas para entender. Clara ergueu os olhos, surpresa. Aquela não era uma frase que ela esperava ouvir do pai. Eu me sinto vazia, ela disse depois de uma pausa. Como se minha vida não tivesse propósito. Como se eu fosse apenas decoração nesta casa. Marcelo engoliu em seco. E eu contribuí para isso, não foi? Clara poderia ter negado por educação, mas decidiu ser honesta. Sim, mas eu também deixei acontecer. Parei de lutar, parei de tentar. Por que você parou? Marcelo perguntou genuinamente curioso. Porque nada do que eu fazia parecia importar para você. Meu trabalho como psicóloga, minhas tentativas de ajudar pessoas, você sempre tratou como um hobby bobo, como se não fosse coisa séria. Marcelo fechou os olhos, sentindo o peso daquela verdade. Eu estava errado, ele admitiu, completamente errado. Aquela foi a primeira microvitória, a admissão honesta de erro, sem defesas, sem justificativas. Nos dias seguintes, Marcelo começou a fazer pequenas mudanças. Perguntava a Clara o que ela gostaria de fazer juntos no fim de semana.
Sugeria caminhadas no parque próximo, algo simples, mas que permitia conversas sem a formalidade da casa. Começou a reparar em detalhes sobre ela. A forma como ela prendia o cabelo quando estava nervosa, o jeito como sorria levemente quando Nico fazia algo engraçado, a preferência dela por chá de camomila no final da tarde. Pequenos detalhes que um pai deveria conhecer sobre a filha, mas que ele só agora estava aprendendo. Clara, por sua vez, começou a se abrir gradualmente. Contou sobre o consultório que fechara, sobre os pacientes que atendia, sobre como sentia que realmente fazia diferença na vida das pessoas quando exercia a profissão. Eu era boa nisso, pai. Realmente era. Eu sei que era, Marcelo respondeu. E você ainda pode ser. Como? Já se passaram tantos anos. Nunca é tarde para recomeçar o que amamos fazer. Aquela frase ficou ecoando na mente de Clara. Uma tarde, enquanto tomavam café na varanda, Marcelo fez uma proposta. E se você reabrir seu consultório? Eu posso ajudar com os custos iniciais, aluguel, equipamentos. Clara interrompeu antes que ele terminasse. Não quero seu dinheiro, pai. Quero seu apoio. São coisas diferentes. Marcelo ficou em silêncio por um momento, processando aquilo. Você tem razão. São coisas muito diferentes e eu prometo que vou aprender a diferença. Mais uma microvitória. Aos poucos, Clara começou a recuperar um brilho nos olhos que Marcelo não via há anos. Ela voltou a se arrumar pela manhã, mesmo sem ter compromissos. Começou a pesquisar sobre reabrir o consultório, sobre se atualizar na área, sobre reconectar-se com colegas de profissão. E o mais importante, ela parou de se esconder na despensa. Parou de comer ração de gato. Não porque alguém a proibisse, mas porque aquele comportamento já não fazia sentido numa vida que estava lentamente recuperando cor e propósito. Marcelo também mudou. Descobriu que delegar tarefas no trabalho não fazia o mundo desabar. Descobriu que estar presente para a filha não o tornava menos profissional, mas sim mais humano. E descobriu que ser pai não era apenas garantir conforto material, mas sim construir pontes emocionais que o dinheiro jamais poderia comprar. As microvitórias se acumulavam. Um jantar compartilhado, uma conversa sincera, um riso genuíno, um abraço espontâneo. Pequenos tijolos reconstruindo uma relação que esteve, por tanto tempo, em ruínas. Mas reconectar-se não era um caminho livre de obstáculos. A primeira grande provação veio de dentro da própria família estendida. Beatriz, irmã mais velha de Marcelo, sempre fora uma presença crítica na vida dele. Ela morava em um apartamento no centro da cidade, visitava a mansão ocasionalmente e tinha opiniões fortes sobre tudo. Numa tarde de domingo, Beatriz apareceu sem avisar para um almoço de família. Marcelo e Clara estavam na cozinha, preparando juntos uma massa caseira, rindo de uma piada interna quando Beatriz entrou. Que cena interessante, Beatriz comentou com um sorriso que não chegava aos olhos. O grande empresário Marcelo Tavares cozinhando? O mundo realmente está de cabeça para baixo. Boa tarde, tia. Clara cumprimentou educadamente. Boa tarde, querida. Você está com uma cara melhor. Não está mais com aquela aparência de quem não sai do quarto há meses. O comentário foi sutil, mas carregado de veneno. Marcelo sentiu a tensão imediata. Beatriz, que bom que você veio. Vamos almoçar juntos. Durante o almoço, Beatriz não parou de fazer comentários aparentemente inocentes, mas que claramente miravam a nova dinâmica entre pai e filha. Marcelo, você anda negligenciando o trabalho? Ouvi dizer que tem delegado muitas responsabilidades. Estou aprendendo a equilibrar melhor minha vida, Marcelo respondeu calmamente. Equilibrar? Interessante. Nunca pensei que veria o dia em que você colocaria algo acima da empresa que construiu com tanto esforço. Há coisas mais importantes que a empresa, Beatriz. Como o quê? Ficar em casa fazendo massinha com a filha adulta que deveria estar vivendo a própria vida? O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara sentiu o rosto esquentar.
Mas não era de vergonha, era de raiva. Tia, com todo respeito, minha vida não é da sua conta. Beatriz ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Nossa, que agressividade! Só estou preocupada com vocês dois. Marcelo, você realmente acha saudável essa dependência que está criando? Clara precisa crescer, ter independência, não ficar grudada em você como uma criança. Marcelo colocou o garfo na mesa com mais força do que pretendia. Beatriz, eu amo você como irmã, mas vou ser muito claro. O que acontece entre mim e minha filha não precisa da sua aprovação. Passei anos distante dela, anos que não voltam. Agora estou tentando corrigir isso. E se isso incomoda você, sinto muito, mas não vou mudar. Beatriz ficou boquiaberta. Ela não estava acostumada a ver o irmão se posicionar contra ela daquela forma. Eu só não quero ver você cometendo um erro. O erro eu já cometi, Marcelo interrompeu. Durante anos, agora estou tentando consertar. E isso não é um erro, é a coisa mais certa que fiz em muito tempo. Clara sentiu os olhos marejarem, mas não de tristeza. Era de orgulho, de gratidão. Pela primeira vez ela via o pai defendendo-a, defendendo-os, defendendo o vínculo que estavam reconstruindo. Beatriz levantou-se da mesa, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Espero que vocês não se arrependam dessa fase. E saiu sem se despedir. Depois que a porta se fechou, Marcelo e Clara ficaram em silêncio por um momento. Desculpe por isso, Marcelo disse finalmente. Não se desculpe. Você fez a coisa certa. Ela vai voltar e vai continuar criticando. Eu sei, mas agora temos um ao outro e isso é o que importa. Marcelo sorriu, um sorriso genuíno e cansado. Sim, é o que importa. Mas aquele não foi o único obstáculo. Alguns dias depois, durante uma reunião no escritório de Marcelo, um de seus sócios mais antigos, Alberto, puxou-o para uma conversa particular. Marcelo, precisamos conversar sobre suas prioridades. Minhas prioridades estão muito claras, Alberto. Estão, porque os números mostram que você está se afastando das operações principais. Reuniões canceladas, viagens adiadas, decisões delegadas... E a empresa está funcionando perfeitamente bem, não está? Por enquanto. Mas não é essa a questão. A questão é, onde está o Marcelo que conhecíamos? O Marcelo que vivia e respirava esta empresa? Esse Marcelo estava perdendo a própria filha enquanto construía um império. Esse Marcelo estava sozinho em uma casa enorme, sem nem perceber que a pessoa mais importante da vida dele estava desaparecendo bem debaixo do seu nariz. Bah! Alberto suspirou. Entendo que você está passando por um momento pessoal delicado, mas não pode deixar isso afetar o trabalho. Não está afetando o trabalho, está afetando a minha obsessão pelo trabalho. São coisas diferentes. Marcelo. Alberto, eu tenho 62 anos. Construí esta empresa do zero. Dei meu sangue por ela. Mas sabe o que descobri? No final... Ninguém vai se lembrar de quantas reuniões eu fiz ou quantos contratos eu fechei. Vão se lembrar se eu fui um bom pai, se eu fui uma pessoa presente para quem realmente importava. Alberto não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para o sócio com uma mistura de incompreensão e talvez, no fundo, uma pontinha de inveja. Inveja de alguém que estava tendo coragem de fazer o que ele mesmo nunca teve. Espero que saiba o que está fazendo, Alberto disse finalmente. Pela primeira vez em muito tempo, eu sei exatamente o que estou fazendo. As provações continuaram surgindo em formas diferentes. Comentários de conhecidos em eventos sociais, olhares de julgamento de pessoas que não entendiam a mudança, questionamentos internos do próprio Marcelo sobre se estava fazendo a coisa certa. Mas cada vez que a dúvida batia à porta, ele se lembrava da cena na despensa, da filha comendo ração de gato porque sentia que não merecia nada melhor. E aquela imagem era suficiente para reafirmar sua decisão. Nenhum sucesso profissional valia mais do que a saúde emocional de Clara. Nenhuma aprovação social valia mais do que a reconexão entre pai e filha.
Ele aprendera isso da forma mais dura possível e não esqueceria nunca mais. 3 meses após aquela tarde na despensa, Clara tomou uma decisão importante. Ela reabriria seu consultório, mas não do jeito que havia feito antes. Desta vez, ela faria algo diferente, algo que realmente ecoava com seu propósito mais profundo. Durante uma das conversas noturnas com o pai, ela revelou seu plano. Pai, eu quero trabalhar com pessoas que estão onde eu estive, pessoas invisíveis. Marcelo franziu a testa, curioso. Invisíveis? Pessoas que têm tudo materialmente, mas se sentem completamente vazias por dentro. Filhos de empresários, cônjuges de pessoas bem-sucedidas, gente que mora em casas grandes e se sente pequena lá dentro. Marcelo sentiu um aperto no peito. Clara estava transformando a própria dor em propósito. É um nicho muito específico, ele comentou, não como crítica, mas como observação. Eu sei, mas é onde posso fazer mais diferença, porque eu entendo essa dor, vivi ela, e se eu conseguir encontrar um caminho de volta, posso ajudar outros a encontrarem também. Nos dias seguintes, Clara trabalhou intensamente no projeto. Pesquisou, estudou, atualizou-se sobre as abordagens mais recentes da psicologia voltada para questões existenciais e de vazio emocional. Montou um pequeno consultório em um bairro tranquilo, nada ostensivo, mas acolhedor. Criou um site simples onde explicava sua abordagem, sua história pessoal de forma discreta e o tipo de trabalho que oferecia. Especialista em reconexão emocional para pessoas que têm tudo, mas sentem que não têm nada. A descrição era ousada, direta e ressoou. Os primeiros clientes começaram a aparecer timidamente. Uma mulher de 50 anos, esposa de um diretor de banco, que passava os dias sozinha em um apartamento de luxo, sem saber para que acordava todas as manhãs. Um homem de 42 anos, herdeiro de uma fortuna familiar, que nunca precisara trabalhar, mas sentia que sua vida não tinha significado algum. Uma jovem de 28 anos, filha de diplomatas, que crescera em países diferentes, mas nunca sentira que pertencia a lugar nenhum. Histórias diferentes, mas todas compartilhavam o mesmo vazio. E Clara sabia exatamente como acolher aquele vazio sem julgamento. Um dia, durante uma sessão particularmente intensa com uma cliente, Clara teve uma insight profundo. Sabe o que percebi? Clara disse calmamente. Você não precisa de mais coisas. Você precisa de menos. Menos distrações, menos barulho, menos tentativas de preencher o vazio com o que não funciona. E precisa de mais silêncio genuíno, mais conversas verdadeiras, mais presença, sua própria e das pessoas que ama. A cliente começou a chorar. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Alguém finalmente entendia. Alguém finalmente via. Clara estava, sem perceber, se tornando uma referência naquele campo tão particular. Seu consultório começou a ter lista de espera. Indicações de boca a boca começaram a surgir. E o mais importante, ela estava realizando exatamente o trabalho que sempre sonhara fazer. Mas a verdadeira revelação dignificante veio de forma inesperada. Marcelo estava em uma reunião de networking quando encontrou um conhecido, Ricardo, empresário do setor de comunicação. Marcelo, preciso te falar uma coisa. Minha esposa começou a fazer terapia com uma psicóloga excepcional. Ela estava numa situação muito difícil, se sentindo completamente perdida. Essa profissional foi fundamental para ela. Mudou completamente a perspectiva dela sobre a vida. Que bom, Ricardo. Fico feliz em saber. E sabe quem é? Sua filha, Clara Tavares. Marcelo ficou imóvel. Minha filha? Sim. Quando vi o sobrenome, pensei que podia ser coincidência, mas minha esposa me mostrou o site dela. A foto é sua filha. E, cara, ela é excepcional no que faz. Marcelo sentiu uma onda de emoção que quase o derrubou. Orgulho, gratidão, admiração. Eu não sabia que ela estava fazendo um trabalho tão impactante,
Marcelo conseguiu dizer. Está. Minha esposa não é a única. Várias pessoas no nosso círculo estão procurando ela. Há uma fila de espera de 3 meses. Clara está ajudando pessoas de uma forma que poucos profissionais conseguem. Quando Marcelo chegou em casa naquela noite, encontrou Clara na cozinha, preparando chá. Ele a abraçou sem dizer nada. Clara, surpresa, retribuiu o abraço. O que foi, pai? Encontrei Ricardo hoje. A esposa dele é sua paciente. Clara afastou-se levemente, um pouco tensa. E ele contou algo sobre as sessões? Não. Ele só disse que você é excepcional, que está mudando a vida da esposa dele e de muitas outras pessoas. Clara soltou o ar que estava prendendo. Eu estou tentando, pai. Realmente tentando. Você não está tentando. Você está conseguindo. E eu tenho muito orgulho de você. Clara sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. Aquelas palavras tão simples, mas tão poderosas. Eram as palavras que ela esperara a vida inteira ouvir do pai. Obrigada, pai. Não, obrigado você, por não desistir, por encontrar um caminho mesmo quando tudo parecia perdido, por transformar sua dor em cura para outras pessoas. Naquela noite, Clara dormiu com um sorriso nos lábios. Pela primeira vez em anos, ela sentia que sua existência tinha peso, tinha valor, tinha propósito. E Marcelo, deitado em sua cama, olhando para o teto, refletia sobre quantas coisas importantes ele quase perdera por estar ocupado demais para ver o que realmente importava. Mas ele também sabia que ainda havia tempo. Tempo de construir, tempo de amar, tempo de estar presente. E isso, descobriu ele, era a maior riqueza que alguém poderia ter. 4 meses depois da cena na despensa, algo inesperado aconteceu. Clara recebeu um convite para participar de um congresso de psicologia em São Paulo, um evento que reunia profissionais renomados de todo o país. O tema do congresso era Novas abordagens terapêuticas para o vazio existencial na sociedade contemporânea. E Clara fora convidada para fazer uma palestra sobre seu trabalho. Ela ficou em pânico quando recebeu o e-mail. Pai, não posso aceitar isso. Falar em público para centenas de profissionais? Eu não tenho experiência para isso. Marcelo estava na sala lendo um relatório, mas largou tudo quando ouviu a voz ansiosa da filha. Por que você acha que não tem experiência? Porque eu fechei meu consultório por anos, porque só voltei há alguns meses, porque vão me ver como uma amadora, ou vão te ver como alguém que viveu exatamente o que estuda, alguém que pode falar com propriedade porque passou por isso na própria pele. Clara ficou em silêncio, processando aquilo. E se eu fracassar? E se você não fracassar, Clara, você está ajudando pessoas de verdade, está mudando vidas. Isso não é teoria acadêmica, é resultado real. As pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Clara mordeu o lábio inferior, um hábito antigo de quando estava nervosa. Você estaria lá, na plateia? Marcelo sorriu. Eu não perderia por nada neste mundo. Clara aceitou o convite. As semanas que antecederam o congresso foram intensas. Ela preparou sua apresentação cuidadosamente, revisou dezenas de vezes, praticou sozinha, praticou na frente do pai, praticou na frente do espelho. Marcelo virou seu maior incentivador. Fale com o coração, não apenas com a mente. As pessoas precisam sentir sua verdade, não apenas ouvir dados. Na noite anterior ao congresso, Clara mal conseguiu dormir. A ansiedade batia forte no peito. E se esquecesse tudo? E se as pessoas não levassem seu trabalho a sério? E se descobrissem que ela mesma tinha sido uma paciente de sua própria abordagem? Marcelo percebeu a luz acesa no quarto da filha tarde da noite. Bateu levemente na porta. Posso entrar? Claro, pai. Ele entrou e sentou-se na beira da cama. Não consegue dormir? Não. Estou apavorada. Quer saber o que eu faço quando estou apavorado antes de uma reunião importante? O quê? Lembro-me do porquê. Por que estou fazendo aquilo? Se a resposta for genuína, o medo diminui. Clara pensou por um momento. Eu estou fazendo isso porque quero que outras pessoas não passem pelo que passei.
Não quero que outras filhas se sintam invisíveis. Não quero que outras pessoas precisem chegar ao fundo do poço para perceber que precisam de ajuda. Marcelo assentiu. Então você já tem a resposta. O resto é apenas técnica. E técnica você domina. No dia seguinte, o auditório estava lotado. Pelo menos 300 pessoas, entre psicólogos, psiquiatras, estudantes e profissionais da área de saúde mental. Clara estava nos bastidores, as mãos geladas, o coração acelerado. Marcelo estava na quinta fileira, bem no centro, onde ela pudesse vê-lo facilmente. Quando anunciaram seu nome, Clara subiu ao palco com as pernas tremendo. Posicionou-se atrás do microfone, olhou para a plateia e, por um segundo, sentiu que iria desmaiar. Mas então seus olhos encontraram os do pai. E ele acenou levemente, um gesto quase imperceptível, mas carregado de apoio. Clara respirou fundo e começou. Bom dia, meu nome é Clara Tavares, e antes de ser psicóloga, eu fui uma paciente invisível. A frase causou um silêncio imediato na plateia. Ninguém esperava aquele começo. Eu morava em uma mansão de 1000 metros quadrados e me sentia menor do que uma formiga. Eu tinha acesso a tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha acesso à única coisa que realmente precisava, conexão humana genuína. Clara fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Durante anos eu acreditei que o problema era comigo, que eu era fraca, que era inadequada, que era ingrata por me sentir vazia quando tinha tanto. Mas descobri algo fundamental. Vazio existencial não escolhe classe social. Ele ataca qualquer um que perca a conexão consigo mesmo e com as pessoas que ama. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Clara continuou, descrevendo sua jornada pessoal sem entrar em detalhes excessivos, mas com honestidade suficiente para que todos entendessem a origem de sua abordagem. Ela falou sobre os sinais de vazio existencial em pessoas que aparentemente têm tudo, sobre como o isolamento emocional pode acontecer mesmo dentro de casas cheias de gente, sobre a importância da presença genuína, não apenas física, mas emocional. E então, ela compartilhou casos de pacientes que havia atendido, sempre preservando identidades, mas mostrando padrões, resultados, transformações reais. Uma das minhas pacientes me disse algo que nunca vou esquecer. Clara, eu passei 50 anos da minha vida sendo uma sombra de mim mesma. Você me ensinou a ser real novamente. E sabe o que foi mais poderoso nisso? Não foi uma técnica revolucionária. Foi simplesmente estar presente, realmente presente. Escutar sem julgar, ver sem distorcer, acolher sem tentar consertar. Clara falou por 40 minutos, e quando terminou, houve 3 segundos de silêncio absoluto. Então alguém começou a aplaudir, e outro, até que toda a plateia estava de pé, aplaudindo. Clara sentiu as lágrimas brotarem, mas conseguiu contê-las. Olhou para o pai e viu que ele não estava mais sentado. Estava de pé, aplaudindo com um sorriso enorme no rosto e lágrimas descendo livremente pelas bochechas. Após a palestra, dezenas de pessoas procuraram Clara. Psicólogos querendo saber mais sobre sua abordagem, estudantes pedindo orientação, profissionais compartilhando suas próprias histórias de vazio existencial. E o mais emocionante, 3 pessoas que estavam na plateia como ouvintes, não como profissionais, se aproximaram timidamente. Você descreveu exatamente o que sinto. Uma mulher de cerca de 60 anos disse, a voz embargada. Eu não sabia que isso tinha nome. Eu achava que era só ingratidão minha. Clara segurou a mão dela gentilmente. Não é ingratidão, é dor legítima. E tem tratamento, tem caminho de volta. Quando todos já haviam ido embora e só restavam Clara e Marcelo no saguão do centro de convenções, ela finalmente desabou. Abraçou o pai e chorou. Chorou de alívio, chorou de gratidão. Chorou de felicidade. Você conseguiu, filha.
Foi incrível. Só consegui porque você me ajudou a chegar até aqui, pai. Não. Você conseguiu porque nunca desistiu de encontrar seu propósito. Eu só acordei a tempo de não perder isso. Eles ficaram ali, abraçados, no saguão vazio, enquanto a luz da tarde entrava pelas janelas de vidro. Duas pessoas que quase se perderam completamente uma da outra, mas que encontraram o caminho de volta e descobriram que esse caminho de volta era, na verdade, um caminho para a frente. Um caminho de cura, de propósito, de redenção. 6 meses se passaram desde o congresso. A vida de Clara e Marcelo mudara de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto naquela tarde, na despensa. O consultório de Clara agora tinha uma equipe pequena, mas dedicada. Ela contratara 2 psicólogos que compartilhavam da mesma visão e juntos atendiam uma lista de pacientes que só crescia. Ela também começara a oferecer workshops gratuitos em comunidades, adaptando sua abordagem para diferentes contextos sociais. Porque vazio existencial, ela aprendera, não era exclusividade de quem tinha dinheiro. Era uma condição humana que podia afetar qualquer pessoa que perdesse o senso de propósito e conexão. Marcelo, por sua vez, fizera mudanças estruturais em sua empresa. Promovera uma cultura organizacional mais humanizada, onde funcionários eram incentivados a equilibrar vida profissional e pessoal. Criara um programa de mentoria, onde executivos seniores compartilhavam não apenas estratégias de negócio, mas também lições de vida. E ele mesmo se tornara exemplo disso. Em reuniões, não tinha medo de compartilhar sua própria jornada de quase perder a filha por estar obcecado com o trabalho. Alguns o admiravam por isso, outros o julgavam. Mas ele não se importava mais com a opinião alheia da mesma forma que antes. Havia algo mais importante em jogo: viver uma vida que realmente valesse a pena. Numa tarde de domingo, Clara e Marcelo estavam na varanda da casa, tomando café e observando Nico brincar com uma bolinha no jardim. "Sabe o que é engraçado, pai?" Clara disse de repente. "O quê?" "Aquele dia na despensa, quando você me encontrou comendo ração de gato." Marcelo fez uma careta. "Como eu poderia esquecer? Eu pensei que era o pior momento da minha vida. Pensei que era o fundo do poço. E era. Mas também foi o começo de tudo. Foi o momento em que você finalmente me viu de verdade. E foi o momento em que eu finalmente entendi que precisava de ajuda." Marcelo assentiu lentamente. "Às vezes, os piores momentos são, na verdade, portais para os melhores." "Exatamente." Clara tomou um gole de café antes de continuar. "Eu uso essa história com meus pacientes, sabia? Obviamente, sem entrar em detalhes muito pessoais. Mas falo sobre como, às vezes, precisamos chegar ao nosso limite para acordar. E como há poder nessa vulnerabilidade. E como eles reagem. Com alívio, porque percebem que não estão sozinhos, que até a psicóloga deles já esteve num lugar escuro, e que se ela conseguiu sair, eles também podem." Marcelo sorriu. "Você transformou a dor mais profunda em seu maior instrumento de cura." "Aprendi com o melhor," Clara disse, olhando para o pai. "Comigo?" "Com você. Você poderia ter entrado naquela despensa, me julgado, me dado sermão, me mandado para um hospital psiquiátrico. Mas você não fez nada disso. Você sentou no chão ao meu lado, e isso mudou tudo." Marcelo sentiu os olhos arderem novamente. Mesmo depois de meses, ainda se emocionava ao lembrar daquele momento. Foi a única coisa certa a fazer. "Nem todos fariam isso, pai. Muita gente fugiria, muita gente negaria, muita gente jogaria a culpa. Eu não teria para onde fugir. E a culpa era genuinamente minha." Clara estendeu a mão e segurou a do pai. "Não era só sua. Eu também fiz escolhas. Também me escondi. Também desisti. Mas o importante é que ambos decidimos lutar para voltar. Juntos." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a tarde tranquila. O silêncio não era mais desconfortável como antes. Era um silêncio cheio, nutritivo, seguro. "Pai, posso te fazer uma pergunta?"
Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Marcelo pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de não ter acordado antes. De ter precisado ver você naquela situação para perceber o que estava perdendo. Mas não me arrependo de nada que fizemos desde então. Cada passo, cada conversa, cada escolha nos trouxe até aqui. E aqui é um bom lugar. Clara sorriu. É sim, é um bom lugar. Semanas depois, Clara recebeu uma carta. Era de Maria, uma de suas primeiras pacientes. A mulher de 50 anos que passava os dias sozinha no apartamento de luxo, sem saber por que acordava. Na carta, Maria contava que havia retomado um antigo sonho de ser professora de artesanato, que estava dando aulas em um centro comunitário, que pela primeira vez em décadas sentia que sua vida tinha propósito. Obrigada, Clara, por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar, por me mostrar que eu não era ingrata, apenas estava perdida, e por estar lá quando eu mais precisei. Clara leu a carta em voz alta para o pai naquela noite. Quando terminou, ambos tinham lágrimas nos olhos. Isso é o que você faz, filha. Você devolve esperança para pessoas que acharam que a haviam perdido para sempre. Eu só faço isso porque alguém fez por mim primeiro. Clara guardou a carta com cuidado em uma pasta onde colecionava depoimentos de pacientes. Eram lembretes constantes de por que seu trabalho importava, de por que acordar todos os dias e lutar valia a pena. Numa noite, já perto de dormir, Marcelo bateu na porta do quarto de Clara. Ainda acordada? Ainda. Estava terminando umas anotações de uma sessão. Posso entrar? Sempre. Marcelo entrou e sentou-se na poltrona perto da janela. Estava pensando hoje sobre o quê? Sobre quanto tempo perdemos, você e eu, vivendo na mesma casa, mas em universos separados. Clara colocou o caderno de lado e deu atenção total ao pai. Eu também penso nisso às vezes. E sabe o que me consola? O quê? Que ainda temos tempo, muito tempo, para criar memórias novas, para estarmos presentes um para o outro, para sermos a família que sempre poderíamos ter sido. Clara sentiu o peito apertar de emoção. Tem razão. Ainda temos muito tempo. E eu prometo, filha, que não vou desperdiçar mais nenhum minuto. Eu também prometo, pai. Marcelo levantou-se, caminhou até a cama e beijou a testa da filha, como fazia quando ela era criança, e ele ainda não havia se tornado o empresário obcecado que se tornaria depois. Boa noite, minha filha. Boa noite, pai. Quando ele saiu do quarto e fechou a porta suavemente, Clara ficou olhando para o teto por um longo tempo. Pensou em tudo o que acontecera nos últimos meses, na mulher desesperada que comia ração de gato escondida na despensa, na psicóloga renascida que agora ajudava dezenas de pessoas a encontrarem seus próprios caminhos, na filha que recuperara o pai, no pai que recuperara a filha. E ela sorriu. Porque se havia uma coisa que toda aquela jornada ensinara, era esta: nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para pedir ajuda. Nunca é tarde demais para escolher estar presente. Nunca é tarde demais para transformar dor em propósito. Nunca é tarde demais para amar e ser amado. O vazio existencial que quase consumira Clara por completo se tornara sua maior fonte de força. A ausência emocional que quase destruíra a relação entre pai e filha se tornara o ponto de partida para uma reconexão profunda e verdadeira. E aquela tarde na despensa, aquela cena que poderia ter sido apenas mais um momento de desespero esquecido, tornara-se o marco zero de uma transformação completa. Meses depois, Clara foi convidada para dar uma entrevista em um podcast popular sobre saúde mental. Durante a conversa, o entrevistador fez uma pergunta que a pegou de surpresa. Clara, se você pudesse voltar no tempo e evitar todo o sofrimento que passou, você evitaria? Clara ficou em silêncio por um momento, ponderando honestamente a resposta. Não, ela disse finalmente, porque aquele sofrimento me trouxe até aqui. Me ensinou empatia real, me deu ferramentas para ajudar pessoas que passam pelo mesmo.
E mais importante, reconectou-me com meu pai de uma forma que talvez nunca tivesse acontecido se as coisas fossem diferentes. Então você vê valor no sofrimento? Não romantizo o sofrimento. Não acho que precisamos sofrer para crescer, mas quando o sofrimento acontece, e ele acontece com todos em algum momento, podemos escolher o que fazer com ele. Podemos deixá-lo nos destruir ou podemos usá-lo como matéria-prima para construir algo melhor. A entrevista viralizou. Milhares de pessoas compartilharam, comentaram, se identificaram. Clara recebeu centenas de mensagens de pessoas contando suas próprias histórias de vazio existencial, de solidão em meio à abundância, de se sentirem invisíveis mesmo estando rodeadas de gente. E cada mensagem confirmava o que ela já sabia: não estava sozinha. Nunca esteve. Havia milhões de pessoas no mundo inteiro passando pela mesma dor silenciosa. E se ela pudesse ajudar, nem que fosse uma fração dessas pessoas, a encontrarem seu caminho de volta, tudo teria valido a pena. Um ano após aquela tarde na despensa, Clara e Marcelo organizaram uma celebração pequena e íntima em casa. Apenas eles dois. Um jantar simples, nada extravagante. Por que estamos comemorando? Clara perguntou enquanto preparavam a mesa juntos. 1 ano desde o dia em que acordei para a vida. Marcelo respondeu simplesmente. Clara entendeu imediatamente. Você se lembra da data exata? Como eu poderia esquecer? Durante o jantar, eles relembraram a jornada. Os altos e baixos, as microvitórias, as provações, as revelações, e riram juntos de coisas que, na época, pareceram dramáticas, mas que agora eram apenas parte da história de como eles se reencontraram. Sabe o que é mais incrível, pai? Clara disse enquanto serviam a sobremesa. O quê? Como algo tão pequeno, tão aparentemente insignificante, pode mudar absolutamente tudo. Você sentando no chão, comendo ração de gato? Não, você sentando no chão ao meu lado. Marcelo sorriu, os olhos marejados. Aquele foi o momento mais importante da minha vida. Do meu também. Eles brindaram com suco de uva, porque nenhum dos dois bebia álcool, e Marcelo fez um discurso curto, mas carregado de emoção. A você, Clara, por sua coragem de recomeçar, por sua força de transformar dor em cura, por sua paciência comigo, enquanto eu aprendia a ser o pai que deveria ter sido desde sempre. E por me dar uma segunda chance quando eu não merecia uma. Você mereceu todas as chances, pai. E eu também. Ambos merecemos recomeçar. Naquela noite, antes de dormir, Clara atualizou seu diário pessoal. Era um hábito que retomara meses atrás, como forma de processar tudo que estava vivendo. Ela escreveu: Hoje faz 1 ano desde que meu pai me encontrou no pior momento da minha vida. 1 ano desde que ele escolheu sentar-se ao meu lado em vez de me julgar. 1 ano desde que começamos a reconstruir o que estava quebrado. E olhando para trás, percebo que aquele não foi o fim de nada. Foi o começo de tudo. Hoje sou psicóloga novamente, mas uma psicóloga diferente. Uma que entende na própria pele o que é o vazio existencial. Uma que sabe que ter tudo materialmente não garante nada emocionalmente. Uma que aprendeu que presença vale mais que presentes. Uma que descobriu que nunca é tarde para recomeçar. E mais importante, hoje tenho meu pai de volta, de verdade. Não apenas como provedor, mas como presença, como apoio, como família real. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada momento difícil, porque me trouxe até aqui. E aqui, finalmente, eu sei quem sou. E sei que importo. Ela fechou o diário, apagou a luz e, pela primeira vez em anos, dormiu com a certeza de que no dia seguinte acordaria com propósito, com razão para existir, com pessoas que a amavam e que ela amava de volta. E no quarto ao lado, Marcelo também escrevia em seu próprio diário, um hábito novo que adotara seguindo sugestão da filha. 1 ano atrás, quase perdi a pessoa mais importante da minha vida. Não para a morte física, mas para algo talvez pior, para o esquecimento emocional.
Eu estava tão cego pelo sucesso que não via o que realmente importava. Mas a vida me deu uma segunda chance. Uma chance brutal, dolorosa, mas necessária. Hoje sei o que realmente significa ser pai. Não é dar coisas, é dar-se, é estar, é ver, é acolher, é orgulhar-se não do que seu filho tem, mas de quem seu filho é. Clara é uma mulher extraordinária, forte, empática, dedicada. E eu quase não vi isso. Quase deixei passar. Mas não deixei. Acordei a tempo, e agora cada dia é um presente, cada conversa é um tesouro, cada momento juntos é uma vitória contra o vazio que quase nos consumiu. Aprendi que sucesso profissional sem sucesso familiar não é sucesso. É apenas uma mentira que contamos para nós mesmos. E não vou viver mais nenhuma mentira, só verdades. E a verdade é: amo minha filha. E, finalmente, estou presente para demonstrar isso. E assim, naquela casa que um dia foi apenas uma estrutura física cheia de ausências emocionais, duas pessoas dormiam em paz, sabendo que, apesar de tudo, haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. E que esse caminho, embora difícil, valia cada passo. Se você chegou até aqui nesta história, é porque ela tocou algo em você. Talvez você se identifique com Clara, talvez com Marcelo, ou talvez conheça alguém que está vivendo esse vazio silencioso, essa solidão em meio à abundância. A mensagem que queremos deixar é simples, mas profunda. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para reconectar. Nunca é tarde demais para escolher estar presente. O vazio existencial é real. Afeta milhões de pessoas em todo o mundo, independente de classe social, idade ou circunstância. Mas ele não precisa ser permanente. Há sempre um caminho de volta. Às vezes, esse caminho começa com uma conversa honesta. Às vezes, começa com um pedido de ajuda. Às vezes, começa com alguém simplesmente sentando ao nosso lado quando estamos no fundo do poço. Se você está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinho. Procure ajuda profissional. Converse com quem você ama. Não deixe o orgulho ou a vergonha impedirem você de buscar o que precisa. E se você conhece alguém que pode estar sofrendo em silêncio, esteja presente. Não com julgamento, não com soluções prontas, apenas com presença genuína. Porque às vezes tudo que alguém precisa é saber que importa, que é visto, que não está sozinho. E você que nos acompanhou até aqui, faça parte desta comunidade que acredita em histórias de esperança e transformação. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e nos comentários conte, essa história tocou você de alguma forma? Você ou alguém que conhece já passou por algo similar? Queremos ouvir você, porque cada história importa, cada jornada tem valor. E juntos podemos criar uma rede de apoio onde ninguém precise se sentir invisível. Até a próxima história. E lembre-se, há sempre esperança, sempre.